Vamos a Porto Alegre. Deputado Eduardo Loureiro, bom dia. Bom dia, professor Luiz Roque, bom dia aos ouvintes da Super Rádio Santo Ângelo. Bom, com certeza o senhor está acompanhando diretamente os acontecimentos lá em Brasília. Qual é o cenário que dá para desenhar daqui para frente, hein, deputado? Olha, Luiz Roque, eu não sei se nesse momento é possível prever exatamente o que vai acontecer. Eu acho que é muito imprevisível. Pode acontecer de tudo a partir dos últimos fatos que foram divulgados amplamente pela imprensa. Não é? Ontem, inclusive, eu acompanhei aqui em Porto Alegre a grande mobilização que aconteceu a partir das 9, 10 horas da noite. As pessoas saíram às ruas, se concentraram aqui no Parcão e vieram caminhando aqui para o centro de Porto Alegre e se concentraram em frente ao Palácio Piratini, aqui na Praça da Matriz, em frente à Assembleia Legislativa. Mas isso foi tudo meio improvisado, depois que vazaram as informações sobre os diálogos gravados, ou já estava previsto esse movimento? Não, na verdade foi a partir da divulgação desses últimos fatos, dessas gravações que estão sendo reproduzidas amplamente pela imprensa, a partir dos noticiários da noite de ontem. Realmente foi um movimento espontâneo, pelo menos foi a constatação que eu tive. Não é? É muito grave, sem dúvida nenhuma, Luiz Roque, o que está acontecendo hoje no nosso país. Nós estamos vivendo uma crise política talvez sem precedentes, pelo menos na história recente do nosso país, depois da retomada da democracia. Nós tivemos o impeachment, na bem verdade, do presidente Collor, e depois ingressamos num período de normalidade democrática, de estabilidade política, mas agora estes últimos acontecimentos têm realmente estremecido aí no nosso país. Eu acho que o governo, ele cometeu um grande erro ao nomear o presidente Lula como ministro. É a minha avaliação, não é o papel que cabe a um ex-presidente da República, e com isso a presidenta Dilma acabou levando para dentro do Palácio do Planalto essas investigações da Lava Jato. Talvez, a impressão que eu tenho é que o governo ele avaliou mal estes movimentos de rua que levaram milhares de pessoas a saírem de casa no último domingo. Eu, inclusive, acompanhei o que aconteceu em Santo Ângelo. Centenas de pessoas saíram às ruas para protestar, para externar a sua indignação. E o que está em jogo, Luiz Roque, o que está sendo questionado não é exatamente o governo do PT ou de quem quer que seja. O que está sendo questionado são as práticas ilícitas, a corrupção que virou, infelizmente, uma chaga nacional e que não é exclusividade do PT. O que as pessoas estão pedindo, tirando, claro, alguns excessos, alguns interesses específicos, é o fim de tudo isso. Da roubalheira, do uso indevido do dinheiro público e que envolve, aliás, muitas pessoas e muitos partidos políticos. Não é só o PT. O partido que mais tem integrantes, membros investigados, nem é o PT. É o PT, é o Partido Progressista, o próprio PMDB tem muita gente envolvida, e todos os partidos. Infelizmente nós temos pessoas honestas, pessoas desonestas em todas as agremiações políticas, inclusive do meu partido. O meu partido, que é o PDT, também tem pessoas eventualmente envolvidas em alguns casos de corrupção, não é? As pessoas estão cobrando mais responsabilidade, mais políticas públicas, mais investimentos na saúde, na educação, na segurança pública. Elas querem uma resposta mais efetiva do poder público, afinal de contas pagam seus impostos e nada mais justo que isto retorne para a sociedade através de serviços públicos de qualidade, de investimentos. Então, a resposta do governo ao nomear o ex-presidente Lula me parece que foi um equívoco político de avaliação, porque o que as pessoas querem é uma resposta concreta, uma resposta efetiva contra os desmandos que acontecem no país. Tanto é que políticos da oposição, do próprio PSDB, eles acabaram sendo expulsos do movimento que aconteceu lá em São Paulo, tentaram pegar uma carona nos movimentos e foram convidados a se retirar. E o que podemos esperar é que estas investigações, elas efetivamente continuem. Não dá para condenar ninguém previamente, eu tenho chamado a atenção. Nós temos que preservar o Estado democrático de direito e que os fatos que estão sendo divulgados se esclareçam o mais breve possível e que os responsáveis sejam rigorosamente punidos, seja
de que partido for, do PT, do PDT, do PSDB, do PT, enfim. Só assim nós vamos aperfeiçoar a democracia e promover as mudanças que o país precisa. Eu prefiro olhar tudo isso que está acontecendo pelo lado negativo. Eu acho que as instituições estão sim cumprindo o seu papel no sentido de investigar. Ninguém está acima da lei. Não sou eu que vou condenar e dizer se o presidente Lula cometeu algum crime ou não. Para isso existem instituições no nosso país. Tem a Polícia Federal, tem o Ministério Público, tem o Poder Judiciário, tem a Suprema Corte. Quer dizer, estas instituições estão aparelhadas e dentro do sistema democrático elas têm a função e a responsabilidade de buscar estes esclarecimentos através das investigações. Todos os denunciados ou os investigados, eles têm o sagrado direito de defesa e a partir de toda esta avaliação e de um julgamento justo, vai se apurar então as responsabilidades de cada um. Se tiver que prender o Lula, que prendam. Se tiver que prender o Aécio Neves, que prendam. Se tiver que prender alguém do PDT, que prendam. Agora, evidentemente que nós defendemos a legalidade. Então, eu prefiro ver pelo lado positivo. Acho que as instituições estão cumprindo efetivamente o seu papel e, infelizmente, acho que o governo federal ele fez uma avaliação equivocada, se viu, de certa forma, perseguido, como se isto que está acontecendo fosse fruto de uma grande arquitetação, de uma armação, de uma articulação política. Eu não vejo por aí. Deputado. Então, eu acho que o Lula não deveria ter assumido o ministério. Ele está, sim, sendo investigado e evidentemente que se acontecer qualquer tipo de abuso contra ele ou contra quem quer que seja, evidentemente que existem instituições no país para tentar coibir que isso aconteça, evitar que isso aconteça. Deputado, a nossa economia me parece que está entrelaçada com o clima político, a economia está parada, o país está quase parado, o PIB está negativo, estamos numa recessão técnica, digamos assim, o desemprego está aumentando. Não seria hora da Dilma renunciar ao cargo e se fazer uma nova eleição? Olha, professor, não há dúvida que o momento ele realmente é muito crítico, né? Eu até acho que o governo ele está perdendo, se já não perdeu, as condições políticas, né? Aliás, o Lula foi nomeado considerando as alegações e a argumentação de integrantes do governo, para tentar garantir a governabilidade. Bom, se a própria presidenta Dilma e alguns ministros estão dizendo isso, isso significa que o próprio governo já reconheceu que as condições políticas, não é, para governar, elas realmente se perderam. Então isso é muito grave. E evidentemente que tudo isso que está acontecendo com a nossa economia, ela está sim vinculada a tudo isso. Porque na medida em que o governo perde a sua condição política para aprovar medidas, e tudo isso depende de decisões políticas, depende de aprovação do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, e na medida em que o governo perde o apoio, realmente isso acaba provocando uma série de consequências negativas, inclusive na economia. Quer dizer, a própria economia mundial ela está enfrentando problemas e o governo aqui está se debatendo e não está conseguindo aprovar aquelas medidas que são necessárias para tentar conter esta crise. Então, o momento é grave sob todos os aspectos. É uma crise moral, é uma crise ética, é uma crise política, é uma crise econômica. Então, é muito triste isso que nós estamos vivendo hoje no nosso país, né? Agora, claro, eu acho que nós temos que, evidentemente, que observar sempre, né, a legalidade. Nós não podemos, evidentemente, que permitir que a Constituição não seja respeitada. Eu te confesso que, particularmente ainda, fazendo uma análise assim, mais no campo técnico, eu ainda tenho dúvida se a presidenta Dilma, ela cometeu efetivamente atos ou crimes de responsabilidade. Eu acho que os próprios especialistas aí eu vejo que tem alguma dúvida com relação a isso, porque dentro do sistema que nós temos hoje, que é o presidencialismo, se nós tivéssemos instalado aqui no país o parlamentarismo, eu não tenho dúvida que o governo já teria caído, porque o sistema parlamentarista ele prevê isso. Não há um tempo definido para o mandato de um presidente ou de um primeiro-ministro que comanda, na verdade, o governo. Quando se perde o apoio
da população, quando se perde o apoio do Congresso ou da Câmara dos Deputados, o governo ele se desfaz automaticamente. E se nomeia um outro primeiro-ministro, se constitui um outro governo, um novo governo, sem qualquer trauma, sem qualquer grandes problemas, porque é da natureza do sistema. Agora, no presidencialismo, o lado bom é que você, diretamente, a população escolhe o presidente e o governante, que é o chefe do governo. Então, a população votou, escolheu a presidenta Dilma. O lado ruim, talvez, negativo, é que quando o governo ele não vai bem, você tem que se submeter a ele até o fim do mandato, que no caso aqui são 4 anos, né? Então esse é o lado negativo. Quando o governo é bom, tá tudo certo. Quando o governo é ruim, não dá. Quando o governo não dá certo, você tem que aguentar ele por 4 anos. O único caminho para que o governo seja interrompido é ou através da renúncia, que eu acho que realmente a presidenta Dilma precisa avaliar, se daqui a pouco ela perdeu completamente e não tem condições de restabelecer mais um mínimo de governabilidade para o bem do país, quem sabe ela pode reconhecer isso e renunciar. Eu acho que é um caminho. E o outro caminho é o impeachment. Só que para o impeachment acontecer, precisa realmente ter comprovado um crime de responsabilidade, que eu sinceramente tenho dúvidas se isso aconteceu, mas ele também é um julgamento político, né? Em que pese tudo que está acontecendo aí, é muito possível que o impeachment seja um caminho trilhado aí pelo país, pelo Congresso Nacional, que vai ter essa responsabilidade de votar. Tá bom, então, deputado, vamos aguardar os próximos acontecimentos. Aí em Porto Alegre está tudo ok aí? A Assembleia está funcionando? Esses temas, evidentemente, que todos estão dominando aqui o debate político, né? Não poderia ser diferente. Tem posições favoráveis ao governo, tem posições contrárias ao governo, né? Eu acho que nós temos que ter muito equilíbrio, muita responsabilidade nesse momento, porque o pior que poderia acontecer é uma convulsão social, um radicalismo, que isso não interessa a ninguém, né? Eu tenho que até ser justo aqui na análise que eu faço, constatei ontem, né? Porque o movimento que aconteceu aqui em Porto Alegre ele foi muito forte, ele foi muito contundente, reuniu milhares de pessoas e aconteceu aqui na frente da Assembleia Legislativa. Aliás, eu moro uma quadra aqui da Assembleia e pude acompanhar pessoalmente tudo que aconteceu. É um movimento ordeiro, pacífico, as pessoas com bandeiras do Brasil, as pessoas vestindo camisetas, né, com símbolos da pátria, enfim. Então eu não vi nenhum excesso, eu achei assim que foi um movimento pacífico, um movimento que é legítimo, sem maiores problemas, né? Então, se ficar nisso, tá ótimo. Os movimentos que aconteceram no domingo foram excelentes. Aliás, eu acho que a transformação, as mudanças do nosso país, elas passam fundamentalmente pela participação das pessoas. Eu acho que nesse aspecto nós estamos vivendo um momento assim muito rico, né? As pessoas estão efetivamente participando e é muito legítimo, podemos concordar, podemos discordar, mas é da democracia. Então eu acho que as pessoas têm a arma na mão, que é o voto. Vão poder votar agora para prefeito, para vereador, daqui a 2 anos para presidente, isso se não tivermos uma eleição antes, né? Porque, como eu disse, tudo pode acontecer a partir de agora. E o que nós temos que torcer, acima de tudo, é pelo bem do Brasil. Eu acho que esse é o nosso partido nesse momento, né? Não se trata aqui de ser anti-PT, anti-PSDB ou anti-qualquer coisa. Se trata aqui de ser a favor do Brasil, de ser a favor do nosso país, porque todos nós estamos sofrendo essas consequências negativas que estão impactando todo o nosso país em todos os aspectos, a economia, a política, a moralidade, enfim. Então o que nós temos que torcer é para que, de alguma forma, isso se resolva da melhor maneira possível e que nós possamos encontrar e voltar à normalidade, que é o que todos nós esperamos. Tá bom. Muito obrigado, deputado. Um abraço, bom dia. Luiz Roque, só para me permita um último recado, né? Pois não. Nós estamos aqui também, evidentemente, que trabalhando, né? Apesar de todo esse clima, todo esse ambiente, mas nós temos questões assim muito pontuais e bandeiras que nós assumimos. E eu quero te anunciar e para toda a comunidade que amanhã às 8h30 nós teremos a visita do secretário estadual dos Transportes, que vai fazer uma vistoria nas obras do aeroporto regional. Eu estive lá na última segunda-feira, acompanhado lá pelos vereadores Jaqueline, Possebon, vereador Nader, vereador Vando,
vereador Diomar, vereador Everaldo, todos eles estiveram comigo lá no aeroporto, e felizmente as obras estão andando num ritmo muito adequado, e é possível que até esse final de semana, ou no máximo na semana que vem, a obra de reforma, tão aguardada a obra de reforma do aeroporto, seja concluída. E amanhã o secretário estará fazendo essa vistoria, certamente que vai trazer notícias, porque paralelo a esta obra de reforma do aeroporto, que é muito importante para o desenvolvimento da região, o governo está fazendo também o processo licitatório para reforma e ampliação do terminal de passageiros, para daí sim permitir então que a Azul possa começar a operar a partir de Santo Ângelo com voos regulares para Porto Alegre. Então as coisas felizmente se encaminharam de forma positiva, e como eu tenho dito, apesar de toda a crise financeira do Estado, temos conquistado investimentos importantes, né? É a obra do aeroporto, é a reforma e recuperação completa da RS 344, que é uma das principais rodovias da nossa região, continua em andamento, num ritmo adequado também o asfaltamento para Eugênio de Castro. O governo aqui já deu autorização para reinício de alguns acessos asfálticos a municípios da região, como o município de Rolador, que é aquela estrada que liga Rolador a São Luís Gonzaga, também de Ubiretama. Estamos aguardando a ordem de reinício da obra lá de Senador Salgado Filho. No sábado pela manhã, o secretário estará lá em São Luís Gonzaga, atendendo um convite nosso para se reunir com os prefeitos, para fazer uma avaliação sobre outra rodovia estadual importante, que é a 168, que está numa situação muito precária, pelo menos num determinado trecho, aquele que liga São Luís a Bossoroca, que está intransitável. Nós vamos ter a safra agora, aliás, uma excelente safra de soja, felizmente. Isso vai amenizar um pouco esta crise econômica aí que nós estamos vivendo, e precisamos ter estradas em condições para poder escoar a produção, né? Então o secretário está atendendo o nosso convite e nós estamos trabalhando aqui para dar as respostas que a sociedade, a comunidade regional tanto espera com relação a esses investimentos na área da infraestrutura, né? Então queria também te dar essa notícia, porque nós não podemos parar, né? Apesar de todo o clima pesado, negativo que a gente está vivendo, nós estamos trabalhando aqui incansavelmente para poder cobrar do governo as respostas que a sociedade missioneira aí tanto aguarda, a região noroeste do estado, né? E também lembrando que já aconteceu o anúncio, a confirmação, falei ontem ainda de novo com o secretário João Gabardo, da liberação de R$1.900.000 para a retomada das obras da construção dos 58 novos leitos para o Hospital Santo Ângelo. É uma grande notícia, é quase que um novo hospital que Santo Ângelo está conquistando a partir da liberação desses recursos. Foi uma luta, Luiz Roque, no ano passado, várias reuniões, o secretário me deu a palavra e cumpriu. Então agora o recurso vai começar a ser liberado já a partir de março agora, desse mês, antes do final do mês sai a primeira parcela, serão 8 parcelas de R$230 mil, e logo em seguida nós teremos então a retomada das obras de construção dos 58 novos leitos do Hospital Santo Ângelo, que vai ampliar em quase 40% a capacidade de atendimento do nosso hospital. Então, mesmo diante de todas essas dificuldades financeiras, nós temos motivo sim para comemorar alguns investimentos que são chaves, que são importantes para o desenvolvimento da região. Então eu queria dividir isto contigo, te agradecer e dizer que amanhã estaremos trabalhando em Santo Ângelo e cumprindo o roteiro na região. Tá bom, muito bem. Obrigado, deputado Eduardo Loureiro. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho, pela sua preocupação com a nossa infraestrutura aqui na região das Missões. Um abraço e um bom dia.